Bom dia a todos. Essa videoaula de hoje irá lhes apresentar o modo M da válvula mitral. Importante lembrar que essa identificação da válvula mitral através do modo unidimensional inicialmente será obtida através de um corte paraesternal longitudinal de câmaras esquerdas, utilizando a nossa linha de modo unidimensional na direção do movimento dessa válvula. Importante lembrar que a válvula mitral ela possui dois folhetos. Um folheto mais comprido e mais fino, que nós vamos chamar de folheto anterior, e um folheto mais grosso e menos comprido, chamado folheto posterior. O folheto anterior irá apresentar uma movimentação anterior. Ele se desloca em direção ao septo interventricular, enquanto o folheto posterior apresenta uma movimentação menor, mas em direção posterior, como se estivesse indo em direção à parede inferolateral. Observem já nessa imagem que nós temos diversos pontos criados na nossa válvula mitral e vamos agora discutir a razão e o conceito de cada um deles. Primeiramente, é importante nós identificarmos algumas estruturas nessa janela. Observem aqui, em preto, nós temos a cavidade ventricular direita. O septo interventricular sendo a sua porção anterior. A câmara ventricular esquerda e a parede inferolateral, anteriormente chamada de parede posterior. Então, observem que o desenho da minha válvula mitral acontecerá durante o período diastólico. Eu tenho uma onda chamada E, tenho uma onda chamada A, e entre elas nós temos um período de muita importância que é a diastase. Observem que o ponto C, ele é considerado o ponto onde a válvula mitral se fecha. É de grande importância na avaliação das patologias reumáticas, principalmente a doença estenótica. Observem que é aparecida uma rampa chamada rampa AC, que é a velocidade de fechamento da válvula mitral. Importante lembrar que a velocidade normal dessa rampa AC não deve ultrapassar 25 centímetros por segundo. A partir do momento que essa velocidade AC ultrapassa 35 centímetros por segundo, nós quase temos a certeza de um comprometimento reumático e fusão comissural. Observem agora o ponto D. O ponto D, ele é o ponto onde a válvula mitral se abre e vai criar uma velocidade chamada rampa DE ou velocidade DE. Essa rampa também é muito importante a sua interpretação, pois ela acontece no momento que a válvula mitral se abre. O ponto de corte dessa velocidade está entre 12 a 41 centímetros por segundo. Válvulas que abrem mais rápido acelerarão essa rampa. Válvulas que têm dificuldade em abrir, haverá um alentecimento dessa rampa. Uma outra rampa importante é a rampa EF. Essa rampa EF é muito importante na avaliação do relaxamento ventricular. Importante lembrar que essa rampa EF não é uma exclusividade das alterações de relaxamento. Lembrar que o ponto de corte dessa velocidade EF é de 70 a 200 milímetros por segundo. Todas as vezes que a rampa EF tiver com valores menores do que 7 centímetros por segundo, a gente vai relatar no nosso laudo a presença de uma rampa EF alentecida. Observem também que nós temos um segmento chamado segmento CD. Esse segmento CD é um segmento muito importante porque ele nos mostra o período do comportamento do todo o aparato valvar na sístole. Então, observem que o ponto C ele se localiza mais posterior do que o ponto D, mostrando que esse aparato valvar se movimentou anteriormente. Isso é um importante marcador da função sistólica do VE.
todo VE falido, todo VE dilatado, apresenta uma horizontalização do segmento CD. Ao contrário, todo ventrículo eficiente do ponto de vista sistólico terá uma rampa CD ou um segmento CD ascendente lento. Observe que existe também uma distância entre o ponto E e a região septal. Isso vamos chamar de distância E-septo. Essa distância E-septo é muito importante na avaliação das dimensões do ventrículo esquerdo. Todas as vezes que a distância E-septo ultrapassar 7 centímetros, 7 milímetros ou 0,7 milímetros, nós teremos um comportamento de ventrículo aumentado de tamanho. Lembrar que uma distância septo não classifica a doença como disfunção sistólica, apenas um crescimento do ventrículo. Lembrar que muitas patologias acontecem com o ventrículo esquerdo crescendo, como na regurgitação aórtica grave, na regurgitação mitral grave, na comunicação interventricular e na persistência do canal arterial. Essas patologias fazem com que o ventrículo esquerdo cresça, porém ele não se apresenta com disfunção. Porém, nós sabemos que uma distância septo acima de 20 milímetros confirma o diagnóstico de uma disfunção sistólica acompanhada de um aumento do ventrículo esquerdo. Espero que tenham gostado dessa primeira avaliação. Estaremos durante a semana colocando o unidimensional de aorta e átrio, unidimensional do ventrículo e vamos entrar nos cortes bidimensionais. Um grande abraço.